3, 2, 1. Vocês não enjoam da minha cara, né? Seus bonitos. Quinta-feira no ar, resenha de preto. Laroyeixo, vamos que vamos. Semana foi boa, né? Teve paredão, teve prisão de malucão, tem deputado preso que não foi solto na audiência de custódia. Isso vai ser bacana para a gente tratar aqui hoje, minha gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais essa quinta-feira. Normalmente eu sempre trato, né? Eu faço a saudação para Exu, porque é quem sempre buzina no meu ouvido, mas quinta-feira é sagrada, nosso papai Oxóssi, né? Então a gente sempre faz uma saudação também, o Kearô, né, meu pai? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, tá acontecendo muita coisa no Brasil. Tá acontecendo coisas que nós não imaginávamos que iria acontecer. Esse cidadão que está aqui do meu lado, eu disse que eu ia aprender a fazer esse troço. Além de ser um grande oponente nos passinhos, né, na dança do passinho, né, eu vou contar esse seu segredo, senhor cientista político Daniel Zammit, é o nosso convidado hoje do Resenha de Preto. Muito obrigado, Daniel, por você estar participando com a gente aqui. Cadê? Obrigado, Marco. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer compartilhar desses momentos aí dos próximos minutos com você e a sua audiência. Vamos trocar ideia, vamos trocar. A audiência está entrando aqui, a produção já entrou ali. Boa noite a todos no ar. A dona da pensão entrou. Dona da pensão, tá aqui, ó. Volney, para ti, ó. Volney, boa noite, meu querido. Domingo tem Eduardo decisão, Tavares. Hã? Domingo tem decisão. Meu Flamengo contra o Internacional do Volney. Eu fiz de propósito, Eu vou provocar bem hoje. Saudação, meu querido Eduardo Tavares, Ivonete, Jean Carete. Tu vai gostar hoje, Jean. O homem é bom. Fogo no parquinho. Todo mundo que entrou, curtiu, compartilhou para ajudar o preto aqui a ir mais longe, fazer umas paradas mais rapidinho aí. Então, vamos que vamos. Ô, Zammit, quem é o Daniel Zammit? Cara, é até difícil falar assim em poucos minutos, mas vou tentar ser conciso. Meu nome é Daniel Teixeira Costa Zammit, tenho 32 anos, sou natural do Pernambuco, do Recife. Do Recife, apesar da cara de alemão, eu sou mais galego do que alemão. Então, morei em Recife, morei em Olinda, morei em Lorena, no interior de São Paulo, morei em Brasília, morei no Rio de Janeiro. Sou filho de militar, por isso tantas mudanças. Estudei em colégio militar, fiz faculdade pública e hoje sou cientista político e trabalho na minha área aqui em São Paulo. Pessoal, hoje a conversa hoje aqui vai ser sobre vários assuntos, vários aspectos da nossa vida cotidiana que envolve direito e política. E quando eu digo que envolve direito e política, é importante eu sempre ressaltar aqui para vocês. O fato de você pensar diferente do outro não torna o outro seu inimigo. Ele apenas tem uma convicção diferente da sua, você pode conviver com ele. Claro que tem algumas figuras, e aí é que o bicho começa a pegar, mas eu começo com a seguinte pergunta, meu caro cientista político. Bonito? Cientista político, né? Daniel. Bonito, eu gostei, Daniel. Senhor cientista político, em tempos de 2013, começaram ali as manifestações, né? Começou aquela coisa toda fora Dilma, veio a eleição de 2014, ela se elege, vem o impeachment, Temer e Bolsonaro se elegem. O que eu ouvi muito, era que, principalmente do pessoal que pediu o impeachment da Dilma, que não tinha nem bandido de estimação e nem político de estimação. Como é que eu vou entender hoje a cabeça desse pessoal que se auto-intitula bolsonarista? Primeiro que é algo muito vago. O que é ser bolsonarista hoje em dia no Brasil? Boa parte da opinião que taxa e lança essa pecha sobre as pessoas limita isso ao fato de ser de direita. Quando o espectro de direita vai desde
pessoal de centro-esquerda, até uma galera mais libertária, que prega o anarquismo e coisas desse tipo. Então, hoje no Brasil, esse conceito está bem limitado. E eu até fico, assim, querendo entender também o que é ser bolsonarista no Brasil. Mas o mote principal de tudo isso é a gente conseguir traçar, com tudo que tem acontecendo, como manter nossas opiniões num cenário de divergência, de dicotomia, onde você, às vezes, para se expressar, tem que medir palavras, e é justamente nesse contexto que esse embate ideológico vem ocorrendo nos últimos meses, nos últimos anos no Brasil, como você citou. E você mesmo disse, esse movimento começa em 2013. E o pessoal que elegeu o Bolsonaro foi para a rua junto com a galera em 2013 do Fora Dilma. Provavelmente esteve na rua junto com o pessoal contra os 20 centavos da passagem, lá do MPL, que era uma galera, um pessoal totalmente ligado às lideranças de esquerda em São Paulo. Então você veja que onda, como o Brasil é muito difícil de ser planilhado numa linha temporal, você veja como essa onda que começou lá em 2013 com um movimento estudantil ligado à liderança de esquerda, o UNE e tudo mais, e que hoje culmina numa presidência que tenta ser de direita, mas o tamanho do Estado brasileiro, a dificuldade de se trabalhar com o estabelecimento político brasileiro é tão grande que mesmo num governo que tenta isso, você vê que não dá. O Brasil é difícil de se entender, de ser estudado, e o que acontece hoje em dia quanto ao debate político tem muito a ver com tudo isso. Tem a ver, e assim, ó, o resenha é legal de fazer porque é o seguinte, se não tiver 3 processos até o final do programa, não teve graça. Não, eu tenho uma assessoria jurídica já, pode ver que eu estou pagando. Então é o seguinte, se tiver que falar, vamos falar. E tem muito a ver com isso o tema que você propôs hoje, né? Até onde vai a liberdade? Exatamente. E aí, eu já te cutuco aqui perguntando o seguinte, qual é o Jair Bolsonaro que a gente conhece? Qual é o verdadeiro Jair Bolsonaro? O Bolsonaro que assume o compromisso de reduzir os números de ministério, extinguir, privatizar grandes estatais, gastos desnecessários, recusar acordão, negociar cargos em troca de apoio, faz parte do objetivo do presidente Jair Bolsonaro. Ou é o Bolsonaro que, por exemplo, conseguiu ajudar a eleger o Arthur Lira? Você viu que você traçou na tua pergunta, falou do mesmo Bolsonaro. É o Twitter dele. O mesmo Bolsonaro. Não são 2 Bolsonaros diferentes na tua explanação, é o mesmo Bolsonaro. É o Bolsonaro que chegou ao governo com projetos liberalizantes, encampados pelo Paulo Guedes, mas é o governo que recentemente tem cedido no plano político a muitas das tratativas com o famoso famigerado Centrão. Então, o Bolsonaro de verdade, que eu acredito, no qual eu votei, isso eu afirmo sem medo, e do qual eu sou apoiador, mesmo com todos os problemas que a gente tem hoje, o Bolsonaro de verdade é um cara, eu queria usar uma palavra, mas eu vou falar, é um cara que está chateado. Fala, porra! Um cara que está chateado com a situação do Brasil nos últimos 30 anos. E esse cara encampou um discurso que talvez nem fosse dele, mas que ele encampou porque ele viu ali um nicho político para ele crescer, e ele conseguiu. Foi eleito com um discurso liberalizante juntamente com as pautas comportamentais que sempre foram dele. É um falastrão. E, ao contrário do que fala, não é um cara burro, não é um cara pouco estudado, é um cara que onde passou conseguiu boas colocações acadêmicas, foi 01 dos cursos que fez pela vida dele, e isso às vezes não vem ao caso quando as pessoas chamam ele de tudo que chamam, e adjetivo que é adjetivo, se a gente comparar com quem esteve na presidência nos últimos anos, nos 30 anos no Brasil. Então, o Bolsonaro de verdade é o cara que tá chateado, mas ao mesmo tempo na presidência é o cara que teve que ceder no jogo político para poder manter o governo dele. Porque a gente viu ano passado ligação de políticos, tratativas de políticos junto com o ministro da STF, isso foi dito pelo ministro Paulo Guedes em entrevista no passado, tratativa de políticos para que o governo fosse
inviabilizado. Inclusive, o Paulo Guedes negou essa proposta e mandou o político, na época, procurar a turma dele. Então, o Zamit está falando do Dória, que é outro incógnita também nessa história toda, que chama o Paulo Guedes dizendo, pula do barco, né, porque esse barco vai afundar, né? Então, essa é um governo, é um presidente que tem que lidar com as bandeiras que elegeram ele, ao mesmo tempo que tem que tratar com um parlamento, infelizmente, eivado de problemas de toda sorte, como a gente sabe que tem. Então, mas fora isso, não bastasse isso, ainda tem a questão do judiciário que interfere a todo momento, né? É a STF que inviabiliza a privatização, é a STF que impede redução de taxa de importação, uma decisão do executivo, enfim, é a STF que legisla, né? Que cria tipo penal, então vai muito além dos pormenores que a gente acaba botando na conta do governo. A gente tem que ver... Calma que nós vamos chegar no STF, calma. Continua? Mas continue. Não, é que assim, tu fez uma defesa do Bolsonaro que do jeito que tu fala, eu votaria nele, né? Porém, contudo, entretanto, entra o tal do Bolsonaro falastrão que tu fala, e é aí que pega. É aí que eu fico nunca, Jean. O Daniel, eu conheço ele de longa data. Por isso que eu convidei ele, inclusive. O Bolsonaro, que disse que a vacina chinesa do João Dória, que não ia gastar grana com a vacina chinesa, que foi um cara, vamos combinar, que foi um cara que fez a política errada, cometeu um equívoco enorme em menosprezar a virulência da Covid, né? Seja por questão ideológica, seja por questões políticas de se debater, mas, ao fim e ao cabo, se ele quisesse mesmo se preocupar com a questão financeira, que é o mote dele, que o Brasil precisa continuar produzindo, essa coisa toda, o melhor seria que as pessoas pudessem estar bem de saúde e, por exemplo, usasse todas as medidas sanitárias que estavam sendo apresentadas para colocar. Mas não, ele é contra a máscara, ele foi contra a vacina, continua dizendo que as pessoas se vacinam, vacina quem quer, essa coisa toda, que aí entra na questão do livre-arbítrio, mas ele como presidente da República, esse discurso não beira a irresponsabilidade? A gente tem que entender que muito do que ele fala está no que eu falei antes, que ele é um falastrão, está no campo da retórica. Porque quando foram necessárias medidas no campo real, até porque, eu vou acabar entrando de novo nisso, até porque o STF afastou o executivo da tomada de decisão. Quando foi preciso entrar no campo da tomada de atitude, a União foi quem socorreu os estados. A gente viu na recente crise do Amazonas o quanto de dinheiro a União mandou para o Amazonas durante o ano de 2020. E mesmo assim faltou oxigênio. E mesmo assim faltou. Muito também pela... Aí vem outro plano, o plano econômico. O monopólio no Brasil, nem eu sabia disso. Você sabia que a empresa lá que fornece oxigênio... A White Martins. É detentora de um monopólio no Brasil? Então, o que falta para que outras empresas possam atuar no setor? Enfim, isso aí é uma outra discussão. Quando tu dizes que a gestão dele foi errática, que ele falou bobagem, eu não discordo, mas quem no mundo agiu de forma correta? Te dou uma lista. Modelo de condução dessa pandemia decretou lockdown essa semana passada. A própria Suécia, que as pessoas brigavam, o pessoal da direita defendia a Suécia, o pessoal de esquerda atacando a Suécia, o pessoal de direita tendo a Suécia como modelo de condução da pandemia, solta todo mundo, deixa infectar. A Suécia agora está colhendo os frutos das decisões que tomou também. Então, quem no mundo agiu de forma correta na condução dessa pandemia? A humanidade inteira foi aprendendo a lidar com ela, com erros e acertos. O governo teve erros, o governo teve acertos. E quando eu falo de acertos, vou citar um, por exemplo, o de isentar de impostos todos os insumos necessários para
a saúde combater o vírus, por exemplo. E algo que, se não for um cara da internet para falar, eu não ia saber, porque isso não sai na mídia tradicional. Então, saiu. Eu não quero defender a Globo, porque seria uma incoerência muito grande da minha parte. Mas saiu na Globo. Não, que tenha saído. Mas isso não é levado em conta do momento, por exemplo, quando você falou, é contra a vacina, ele dizia, o lance dele era a vacinação obrigatória. Ele nunca falou para ninguém não tomar a vacina. Ele falava, você tem que se vacinar se você quiser, e a gente vai ter vacina quando a Anvisa liberar. Você lembra que o pessoal queria vacinação sem ter liberação na Anvisa? E ele... Sim. E agora essa discussão de que a Anvisa tem que liberar a Sputnik a goela abaixo. O presidente da Anvisa, teve que ir lá discutir com o presidente, dizendo o seguinte, ô presidente, segura a tua onda aí, segura o pessoal. O presidente sabe que a Anvisa é independente, ele sempre primou por isso nas discussões sobre o papel da Anvisa na condução da crise. Ele sabe da independência das agências reguladoras, tanto que não se mete em questões da ANEEL, da Anatel, da própria Anvisa, e isso ele reitera. A gente não sabe os pormenores e meandros que acontecem nos bastidores da política, mas no que chega até nós, se fosse nisso, a Anvisa não teria liberado a vacina de origem chinesa, né, trazida no Brasil, importada e confeccionada no Brasil pelo Butantan do Estado de São Paulo. Mas agora mesmo, outras vacinas, outros laboratórios estão pedindo registro, e esse processo está ocorrendo no âmbito da Anvisa, e eu acredito sim que, a partir do momento que a Anvisa libere outras vacinas para serem empregadas no Brasil, elas serão usadas, e o governo vai garantir essa distribuição, como garantiu nessa primeira leva, botou toda a infraestrutura do Brasil em prol da distribuição de vacinas. A gente viu helicópteros da Força Aérea, aviões da Força Aérea, navios da Marinha chegando nos confins do Brasil, e a gente tem que lembrar disso também. O Brasil não é Rio, não é São Paulo, não é Blumenau, o Brasil é Manicoré, é Itacoatiara, no Amazonas, o Brasil é Cruzeiro do Sul, no Acre, o Brasil é Tabatinga, o Brasil é Alariz, em Roraima. Então, o governo fez e está fazendo a vacina chegar nesses locais com a infraestrutura que é nossa. Eu tô rindo porque a audiência, ela é fenomenal. A audiência do Resenha é fenomenal. Eles vão se pegar daqui a pouco aqui, mas o Rafael Vicente está dizendo que você está mandando muito bem, né? O Neumar, meu professor, meu querido parceiro da Comissão de Direitos Humanos, ele coloca aqui, um cientista político que não compreende o funcionamento da Constituição e o controle do Executivo e Legislativo pelo Judiciário, aí não dá. A Mayla, né, colocou a Mayla, ela coloca, engraçado que o Bolsonaro criticou tanto a vacina, e ele votou pela mãe dele tomar a vacina como é que foi? Da vacina do Dória. Até um lance que está rolando na mídia hoje, que a primeira cartão de vacinação da mãe do presidente está escrito com Oxford. E tem esse escrito com Butantan. Então a gente não sabe até que ponto estão usando uma senhorinha de 93 anos para... Narrativas, meu caro, narrativas. Exato. O Volney, meu irmãozão aqui, ele coloca, Marco, respeito, mas o discurso do Jean, não sei se é do Jean, é do Daniel, eu acho. Mas enfim... O respeito, mas o discurso do Jean está claramente defendendo o Bolsonaro na lida da pandemia. Sim, ele está. Convenhamos, o Bolsonaro não fez um bom trabalho. Erros e acertos, todos os países cometeram. Mas o Bolsonaro foram erros e acertos. É um caso de posição errada dele do início até agora. O Jean está se divertindo, ele está dizendo que vai ser a vingança dele. Ele vai te perseguir nas redes sociais e vai te eleger como mito. Não, ele errou mesmo. Ele disse que o Jean é o Daniel. O Volney está colocando aqui. O Alexandre Gonçalves, o boss, o dono mor da porra toda aqui, ele está gostando da discussão. Dá-lhe, Guilherme. O que eu discuto quando vocês colocam, e quando eu coloco vocês, é Jean, é uma galera que eu converso, é justamente isso. Como é que durante anos, houve uma crítica muito pessoal, inclusive, com relação a Dilma,
e com relação ao Lula, de uma postura presidencial, de uma postura de que dava vergonha, eu já ouvi isso várias vezes, dava vergonha de ver o Lula falando, dava vergonha das merdas que a Dilma falava, que ela sempre foi ruim de improviso. Tanto que o Temer, quando chegou ao poder, a gente elogiou, né? Se deleitou na mesóclise, que ele falava lá. E aí vem o presidente Jair Bolsonaro falar que vai enfiar no rabo da imprensa leite condensado, ou como você mesmo colocou, ele é um fanfarrão, um falastrão, né? Como bem dito por ti. Como é que a gente pode estar bem? E aí, só colocando uma outra coisa que tu colocou muito bem, dizendo o seguinte: o Brasil é gigante. O Brasil, meu Deus, tem município aí nos Cafundó do Judas. Só que tanto o Bolsonaro como o próprio ministro da Saúde sabiam do tamanho do Brasil. Não começaram ontem. Os dois militares, os dois conheceram o Brasil de cabo a rabo e sabiam do tamanho que é o Brasil. Portanto, a falta ou o amadorismo dentro desse governo com relação a como lidar com críticas reais, né? Porque a pandemia veio para testar de fato se o Bolsonaro seria ou não um bom presidente, se ele seria ou não um bom gestor, ou seria um bom comandante. A patente dele é capitão, se ele seria um bom capitão desse barco. Nós vamos chegar no final do mês de fevereiro a quase 250 mil mortes, com um cara, né, fazendo um discurso, indo para São Francisco do Sul nadar com um golfinho. Né? Então, assim, o que eu questiono muito as pessoas que ainda defendem o governo Bolsonaro é o seguinte: se eu contrato um cara para ser gestor da minha empresa, a minha empresa está indo para o buraco, ou ela está prestes a ir para o buraco, esse gestor simplesmente tira folga, se dá o luxo de tirar férias, se dá o luxo de curtir o feriado, que discurso que encaixa? O discurso da galera que sempre criticou essa postura do Lula, da Dilma e Companhia Limitada, Fernando Henrique, dito como um cara de esquerda, ou a galera que olha para o Estado brasileiro como um Estado mínimo, tendo uma pessoa para gerir essa coisa toda, diminuir o Estado, vamos administrar e tal, não sei o quê. Esse cara simplesmente taca o foda-se, como literalmente ele fez várias vezes. Como é que você trata isso, Daniel? Sobre a postura, todo mundo que sabia da importância da liturgia do cargo nos últimos 30 anos no Brasil, um foi preso, outro foi impeachmentado, outro quase tomou impeachment durante o governo, saiu da presidência para ficar preso também. Então, quem sabia da liturgia do cargo trouxe o Brasil ao atual estado de coisas. Ok, mas o que eu questiono é justamente isso. A mudança radical, né? Viramos o Brasil de ponta cabeça e elegemos o Bolsonaro, acontece o quê? O que aconteceu? Continua? Aconteceu que a gente achou, né? Que elegendo um presidente de direita, a gente fosse ter as mudanças que a gente viu na campanha sendo defendidas. Mas tudo passa, 90% passa pelo parlamento. Então, se o cara que votou lá em São Paulo, lá no Rio, lá em Santa Catarina, no presidente, votou num deputado que hoje não compactou com as pautas do governo, nada do que o governo precisa fazer no parlamento vai passar. Some-se a isso, a sua audiência, um dos seus espectadores falou acerca do desconhecimento sobre os aspectos constitucionais do Brasil. Eu compreendo o sistema de freios e contrapesos. Inclusive, é isso que eu espero da Câmara quando do julgamento do deputado Silveira ficou marcado para amanhã. Mas o que tem ocorrido no Brasil muitas vezes é de uma intervenção descabida do judiciário, e nessa questão da pandemia isso foi muito relevante para que o governo não liderasse o combate ao vírus, ficasse sendo apenas o dono da chave do cofre distribuindo dinheiro. Mas você há de... Diga, pode falar. Continue. E você disse, e como eu estava dizendo, nesse turning point que a gente achou que fosse ter em 2018, a gente esqueceu, e a gente da direita esqueceu, num vislumbre de que o Brasil seria melhor, a gente esqueceu que a gente precisa do parlamento.
o Brasil estava caminhando, os índices econômicos pré-pandemia, obviamente, caminhavam no sentido de que as coisas iam se arrumar. A gente teve uma reforma dificílima, passando no primeiro ano de governo, 2019, uma reforma que estava 30 anos parada no Congresso, tivemos marcos importantes sendo votados no Congresso, né? Mas o ano de 2020 veio para provar não só o presidente, veio para provar a humanidade, veio para provar cada ser humano que teve de passar a usar máscara, teve de se distanciar das suas famílias, e aqui o meu preito, a minha homenagem a todos aqueles que perderam a vida por conta do vírus, porque é algo muito triste. Todo mundo conhece alguém, familiar ou amigo, que perdeu alguém por conta do vírus. Então, o meu preito aqui a todas as pessoas que têm familiares que morreram por conta do vírus, mas trouxe a humanidade inteira a um momento de reflexão e como a gente vai sair disso tudo. Eu espero que menos raivosos uns com os outros, até porque a gente deve estar com saudade de dar um abraço nos bons amigos e na família. Oktober! Bons tempos, bons tempos. Blumenau, meu respeito e meu grande abraço. Tenho grandes amigos na cidade. Então, a gente viu na condição do presidente muito problema, como você apontou, acertos que dificilmente são apontados pela imprensa tradicional, mas se a gente for ver, o país aqui vizinho, a Argentina, está no topo dos países de morte per capita no mundo, né? Morte por milhão, a Argentina fica no topo ali. Se você der um Google, você pega esse ranking. Estados americanos governados por democratas, como a Califórnia e Nova York, estão no topo dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Então, que modelo de gestão foi o melhor para essa pandemia? A gente vai se debruçar sobre isso nos próximos anos e sejam historiadores, sejam cientistas, políticos nesse aspecto, vão traçar o parâmetro daqui para frente. Só a título de informação, países com morte per capita, 100 mil habitantes: Peru, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, Equador, Estados Unidos, Reino Unido e México. A audiência dizendo aqui, cadê? Vai sobrar só vacina comunista da Rússia para Blumenau para os eleitores do mito. Neumar, se chegar qualquer coisinha para mim aqui, eu tomo. Qualquer vacina eu tô tomando. Não tem essas, qualquer vacina eu tô tomando. Eu não quero saber Blumenau, do gato, não, pô. Tem que pegar o rato, não tem essa, não. E só a título de informação, e a loucura que eu não... É uma loucura e fica o livre-arbítrio, né? Dentro do misticismo das religiões, Jesus Cristo colocou que existia o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para a galera. Mas a galera da saúde se negando a tomar a vacina e chegou uma época aqui que deu uma... O pessoal abriu o leque de vacinação porque a galera aqui da saúde não queria tomar. Um negócio meio maluco. Mas, enfim. Colofelo Rumaela, beijo. A Simone Gadotti, muito bom ver um debate com posições tão diferentes, mas com respeito. Carlos Silva, um beijo, meu querido. O Rafael Vicente, não deram a oportunidade do presidente gerir. O STF tirou todos os poderes do executivo. A Mayla briga porque não teve feriado. O Volney coloca aqui, e é uma coisa que a gente pode entrar na discussão, o Bolsonaro foi eleito porque grande parte dos brasileiros não tinha opção, já que o PT não era uma opção. Luiz Carlos, um beijo, Ida e Luiz. O Jean coloca que o Covid tem até fãs no Brasil, à esquerda. Esse ranking tá correto? Teve vídeo de atriz de Hollywood agradecendo pelo Covid. Joga aí, dá um Google aí. Jane Fonda. Hollywood. Hollywood. E você vai ver quem ela cita quando agradece o Covid. Dá até medo, não quer nem ver. A produção me colocou aqui que é o seguinte, a Simone Gadotti é a nossa parceira aqui, a nova parceira do Informe Blumenau, nossa colunista. Seja bem-vinda a esse covil de doidos, Simone. Aqui só tem maluco, vem que vem. Será que Bolsonaro faltou, na verdade, a pergunta vai ser essa, faltou uma opção viável, de fato, em 2018, ou Bolsonaro seria eleito de qualquer jeito? Seria eleito, era o timing dele.
era o timing que ele construiu desde 2010, quando ele começou a aparecer nacionalmente, para quem não acompanhava, quem não era eleitor dele, foi o timing dele, ele soube capitanear os rancores de boa parte da população que era antipetista, que nem bolsonarista, como você me perguntou no início da nossa live se dizia, até porque esse lance de ser bolsonarista, eu reitero, é muito vago, o que é ser bolsonarista no Brasil, exceto por aquela minoria raivosa. Mas era o timing dele, era o momento dele, ele soube aproveitar, e o momento do Brasil, ele teve ali, principalmente no segundo turno, um apoio lado a lado com ele ali do então ministro futuro, né, o ex-juiz Sérgio Moro, e do Paulo Guedes, que deu um lastro, um aspecto econômico que era um detalhe que preocupava muita gente, se ele seria aquele cara nacionalizante que ele foi na década de 90, que votou contra privatizações, ou se ele traria a discussão, a questão das privatizações, por exemplo, que é uma bandeira importantíssima para o Brasil, que eu espero que o Lira, o cara lá do Centrão, que você falou no início aí, apoiado pelo presidente, que eu espero que ele e o Rodrigo Pacheco, senador, presidente do Congresso, que eles pautem as privatizações e que o STF deixem, mais uma vez voltando à audiência que disse ao espectador de que eu desconheço do sistema de freio e contrapeso, e que o STF deixe o Congresso trabalhar e a União fazer o que for preciso para privatizar o que a gente tem que privatizar, até porque reduzir o tamanho do Estado é combater a pandemia. As reformas que vão vir aí, tributária e administrativa, juntamente com as privatizações, é para desafogar o Estado e o dinheiro chegar onde tem que chegar, na saúde, no combate, nas vacinas, na educação. Imagina esse tanto de criança que está um ano fora das escolas, o que essa geração está perdendo, quanto o Brasil vai perder na frente, no aspecto econômico, no aspecto científico. Então, eu fico, como brasileiro, com o coração apertado, e eu acredito sim, porque eu estou vendo um movimento nesse sentido, eu acredito nas instituições. Deputado Lira, eu não sei nem quem é, senador Pacheco, eu não sei quem é, mas eu acredito na missão das instituições, na própria missão da STF, tão criticada hoje, eu não deixo de acreditar, mas eu espero que as coisas caminhem para que o Brasil se preocupe menos com fábrica de chip de boi ou fábrica de preservativo e o dinheiro que a gente paga, o pagador de imposto, vá para onde tem que ir, num momento como esse, nosso limite, no enfrentamento à pandemia e na reativação da economia, que é importante também ser levado em conta nesse momento. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós já estamos com 32 minutos de programa. Passa rápido. Passou rápido. E nós nem falamos do Silveira. Do mote. Porque a audiência está empolvorosa. A audiência, ela está se pegando aqui. Só que é o seguinte, eu vou mandar um beijo para Maria Helena, o Rafael Vicente está adorando isso aqui. Grande abraço, Vicente. O Neumar, então, vou fazer uma pergunta. A Maria Helena, ela coloca que o Moro prendeu o Lula, foi parcial, ajudou a eleger o Bolsonaro, aí a gente vai entrar na Lava Jato. Olha Maria Helena, se a gente entrar na questão Moro, dá duas resenhas. Não dá uma só. Eu queria ter a bola de cristal do Moro também, né? Porque lá em 2014 ele já começou a atuar para o presidente ser eleito. Eu queria ter a bola do cristal dele para ver o número da Mega. Eu vou fazer um contraponto a ti. Não era muito difícil saber que o Lula poderia ser o candidato em 2018. Isso não era difícil. Tendo em vista que ele não foi candidato em 14, porque ele não conseguiu se acertar com a Dilma. Agora, por óbvio, talvez, né, vamos ser bem sinceros, dentro dessa conspiração toda, o Moro, por sua vez, ele se encarnou mais ou menos naquela linha. É governo, vou eu. Então, tipo, se tivesse gatado o Alckmin da vida, ele teria se abraçado com o Alckmin. Não sei. Essa conjecturação é difícil fazer. É muito difícil. Ele era um cara fora de... Pelo menos que a gente sabe, ele não tem histórico passado político, nunca militou em partido, a gente não sabe muito dele, não era um cara reservado até entrar para o governo, seguiu sendo reservado, apesar de ter entrado para o governo, a gente não sabe até que ponto também ele toparia qualquer aventura política com outra pessoa, acreditou no projeto do presidente, infelizmente saiu do governo e virou um crítico do governo. Mas eu não sei, é difícil a gente traçar esse diagnóstico aí.
Peraí que meu Deus do céu, a audiência tá doidinha. Peraí, aqui, achei. O Neumar te faz uma pergunta. Gostaria de saber a opinião do entrevistado sobre a corrupção. Os paladinos da justiça, a anticorrupção, quando rasgam a lei e a ordem, também são corruptos? Viu, Neumar? Eu li devagar, com calma. Entendeu a pergunta? Entendi, mas corrupto é quem rouba, quem subverte a administração pública em proveito próprio, é quem comete peculato quando funcionário público, é o cara que frauda a licitação, isso é corrupção, é o funcionário público que exige ou solicita vantagem, né, entrando na concussão, na corrupção quando solicita, oferece vantagem, isso é corrupção. O que ele falou está mais próximo de abuso de autoridade mesmo, mas não de, ainda mais se tiver o dolo de prejudicar alguém. Então, a corrupção é execrável, é combatível, totalmente condenável, é um dos pecados cruciais, capitais do gestor público atualmente no Brasil, e que a gente aprendeu a vigiar, o que era então aceitável e passava assim ao largo, né? A gente aprendeu com a Lava Jato a ficar de olho e cobrar dos nossos representantes eleitos, inclusive cobrar dos funcionários públicos em geral também, e as pessoas mesmo que hoje não furam fila com medo do colega do lado que está atrás na fila achar que o cara é corrupto. Então, muito mais quanto a questionamento do seu espectador, o Neumer, né? Neumar. Neumar. Muito mais do que corrupção, o que ele descreveu, para mim, é abuso de autoridade. Falando em abuso de autoridade, a Maria Helena coloca aqui, né? Ela, como advogada, ela não defende o Lula, mas defende um julgamento justo. Nós vamos entrar agora nesse assunto, Maria Helena, que é o seguinte: no caso Silveira, a Maria Helena continua. Isso, vamos para o caso Silveira, senão vai acabar o tempo aí, eu preparei para falar aqui. Mano. Bolsonaro calado. Agora o que importa é o Centrão. Como você enxerga? Eu não enxergo assim, eu enxergo que o cara tá tão com a faca na cabeça que qualquer movimento dele vai ser publicizado como um atentado à democracia, que ele não vai falar agora. É melhor que ele não se meta, até porque a crise não é do executivo, a crise é do legislativo com o judiciário. O governo, o presidente, não duvido nem que nos bastidores ele possa estar atuando nesse sentido, para pelo menos fazer chegar no Silveira que está preso, no deputado Silveira que está preso, que ele não esqueceu de um cara que, apesar de todas as críticas, isso é bom dizer, não sou eleitor do Daniel Silveira, não conheço, não defendo, não sabia quem era o cara até ontem quando ele foi preso. Então não tem nada a ver com nenhum vínculo de afetividade ou afeto da minha pessoa com aquele cara que é um brutamonte, inclusive, não faz meu tipo. Mas o movimento da presidência nesse momento é ficar limitado, e eu acho que o presidente está certo em não se meter nessa história toda, para não trazer uma crise que não é dele, para o Executivo Federal, que é tudo que a gente não precisa num momento onde o que importa para o Brasil é salvar vidas, vacinar todo mundo e fazer as reformas andarem. Falando do Executivo. Concordo. Sobre o caso Silveira, estou esperando você... Caso Silveira, quero a tua opinião. Eu vou levantar a bola para ti. Não concordo com a posição do STF quando ele legisla, quando ele monta um inquérito da forma como montou, e aí tem todo um regimento interno, tem toda aquela confusão. Não sou especialista em STF, então há quem diga que o STF está certo, há quem diga que o STF está errado, mas enfim, dentro do ponto de vista geral, e é o que está sendo discutido, tem dois casos aqui. Prisão em flagrante. Ele estava em delito flagrante? Aí é contigo, advogado. Aí nós precisamos entender se ele estava em delito flagrante. Ou seja, o que é o flagrante? Quando o cara é pego com a boca na botija, ele está cometendo um crime, alguém vai lá e prende ele. Estamos, a partir de uma legislação antiga, né? O Código Penal de 1940, o Código de Processo Civil, houveram algumas mudanças, e ainda não se adaptaram ainda a esses novos tempos. Eu entendo que o flagrante delito ele se dá a partir do momento que o vídeo continua no ar. Portanto, ele mantenha o crime está sendo cometido.
porque o vídeo está no ar. Esse é o entendimento, talvez tenha sido esse o mesmo entendimento, do Alexandre de Moraes. Ele publicou o vídeo. Enquanto esse vídeo está rodando, ele está cometendo crime. Tanto que a primeira providência é tira o vídeo do ar. Prendeu ele em flagrante. Ok. A discussão é o que continha num vídeo. Ameaça, injúria, ameaça à ordem pública, e aí se atribuiu a questão da Lei de Segurança Nacional, e ele é preso. Um deputado federal, e aí a minha crítica ao STF, por exemplo, quando o ministro Fux faz aquela gracinha de dizer o Daniel e esquece o nome do acusado. É uma gracinha com precedente. Preto é tratado assim pelo judiciário. Preto não é tratado pelo nome. O nego esquece o nome do preto quando está julgando. Então o Fux ali deixou muito escuro como o judiciário trata, como eles querem tratar alguém. Né? Então, eu achei horrível aquela gracinha que o Fux fez. Partindo desse princípio, a tua opinião? O que você falou acerca da questão do flagrante, se a gente for considerar que vídeos são flagrantes, tem vídeo rolando na internet, com políticos xingando a STF, com políticos dizendo que o judiciário sequer é um poder, com políticos dizendo que pessoas foram condenadas deveriam ser soltas pelo STF, senão o STF não existiria mais. E esses vídeos continuam na internet. E essas pessoas vão ser presas em flagrante, pelo que elas disseram. Pessoas que recentemente defendem... Isso eu estou falando de pessoas com... Eu vou citar um exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, recentemente, ano passado, defendeu a intervenção militar no STF. O vídeo dela continua no YouTube. Por que ela não é presa em flagrante? Então, nesse sentido... O flagrante aí é meio questionável. A fala não, do aí, deputado... mas aí só um adendo, Daniel. Mas um erro não justifica o outro. Então que haja denúncia contra essas pessoas também. Mas a denúncia não tem que ser o STF, tem que ser o Congresso. Por que o ministro não provocou o Congresso a instaurar a comissão de ética e questionar e processar o deputado Silveira pela declaração dele? A fala dele foi absurda, mas a determinação do STF, eu não vou falar que é inconstitucional, porque eu sou um rabo lá perto de você, mas a determinação de prisão do STF, do ministro Moraes, é muito estranha. E é um caso de desrespeito, ao meu humilde ver, à Constituição, vindo daqueles que justamente deveriam guardar pela Constituição. O ministro considerou o ato do deputado um crime inafiançável, baseando-se na Lei de Segurança Nacional, que é sempre bom lembrar que é sempre retratada pelos críticos do governo, que hoje muitos comemoram a prisão do deputado bolsonarista, tratada como entulho da ditadura. Isso é bom ser levado em conta. E, no entanto, a Constituição só considera crimes inafiançáveis, é aula de direito, introduções do direito, eu passei pela faculdade de direito. Os crimes inafiançáveis: racismo, terrorismo, tráfico de drogas, tortura, crimes hediondos e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Que só, talvez, poderia ser explicado um flagrante nesse sentido se no vídeo o deputado aparecesse cercado por pessoas e todos armados dizendo que iriam destituir ministros, algo nesse sentido, que não houve. Apesar de inconsequentes, as falas do deputado não se enquadram em nenhuma das opções acima listadas por mim, e isso traz muita estranheza para a gente, afegão médio, cidadão brasileiro, preocupado com o país, quanto ao prosseguimento desse caso. E a questão mais importante disso tudo, o artigo 53 da Constituição, que eu deixei, inclusive, separado para ler para você, diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, que não poderão ser presos. Daniel, mas aí, deixa eu te colocar uma pimenta nessa história, deixa eu colocar água no seu chopp, então. Óbvio que isso não eu estou indo para um lado extremo, nós estamos numa resenha e a galera vai participando. Essa opinião inviolável do deputado, ela tem um limite? Ele não pode cometer crime? Onde está o limite? Está na comissão de ética do Congresso, da Câmara, perdão. Não, ok. Ele pode ser caçado. Ok. Sim,
Mas aí é que está, a defesa dessa cassação, pode se dar com esse argumento que tu está colocando, a inviolabilidade do que eu falo. Então está liberado, por exemplo, um deputado defender pedofilia? Não, né? Eu estou indo ao extremo. Mas né? Um cara que defenda isso, ele não vai ser preso pelo STF. Ele vai ser Por que não? Não vai, porque não vai atacar. O que rolou nessa situação foi que o deputado atacou o STF se ressentiu, a vítima, que é quem se sentiu vitimado, o ministro Moraes, agiu como juiz de ofício, mandando o cara prender, agora vai agir como investigador. Hoje um secretário dele, um assistente dele foi quem conduziu a audiência de custódia. É tudo muito estranho nesse caso. Né? E a inviolabilidade, quando o legislador originário botou inviolabilidade por quaisquer palavras, opiniões e votos, aí não cabe que hermenêutica cabe aí para se flexibilizar isso, apesar de que eu concordo. A arena para decidir se um deputado se excedeu ou não e ele ser penalizado por isso é a Comissão de Ética da Câmara. A questão da inviolabilidade protege a liberdade de expressão, porque a nossa de cidadão, ela é tutelada. Se a gente se excede em palavras e afeta alguém, a gente está sujeito a cometer os crimes contra a honra. E a raiz da atividade parlamentar é acusar, vociferar, taxar, defender, gritar. Tudo isso, em algum momento, vai descambar para ofensa à imagem, à honra da pessoa, de alguém, né? Então, num mundo onde não houvesse essa tutela constitucional para a liberdade parlamentar, ela seria inviabilizada pela própria legislação existente no país hoje em dia. Então, continue, fale. Por favor, termina. Não, a decisão do ministro Moraes foi totalmente baseada numa lei ordinária, né? Lei de Segurança Nacional, sendo que a Constituição prevê os casos de crimes inafiançáveis e vincula o parlamentar a eles para que possam ser presos ou não. Então, os freios e contrapesos citados pelo espectador anteriormente, que eu desconheço, né, o Neumar, diz que eu desconheço os freios e contrapesos, vai caber um instrumento de freio e contrapeso. Amanhã, né, o plenário, em sessão na sexta-feira, encontrar uma saída política para isso tudo. O debate no Congresso, no momento, isso eu tenho acompanhado pela imprensa, é de que isso abre um precedente perigoso, porque pense só, se a gente vir, e esse precedente, inclusive o pessoal da esquerda, opositores do governo, tem muita gente preocupada com isso, parlamentar, ligando um alerta, porque essa onda pode se virar contra eles também em algum momento. Qualquer parlamentar que faça concessões ao regime ditatorial do Maduro na Venezuela pode, em algum momento, se aquilo for entendido pelo STF como contra a ordem democrática, pode ser preso também. E aí, onde vai parar o mandato parlamentar? Para que serve a liberdade do parlamentar? Não é para matar marido, não é para roubar, é para falar. E isso não pode ser subvertido pelo STF, que é o guardião da Constituição. E essa é a espécie que causa toda essa situação. As agressões ao STF não representam o Congresso. Até aliados e simpatizantes não corroboram das colocações do deputado. Até a gente que está perplexo com isso, eu não concordo com nada que o deputado falou contra a STF, mas que se abrisse contra ele um devido processo na Comissão de Ética para se apurar as responsabilidades. A sessão do STF ontem que manteve a prisão do Daniel Silveira foi sumária, né? Foi negado ao réu mesmo. Naquele momento, o cara nem devia saber porque ele estava sendo preso. O pessoal tanto que o ministro Marco Aurélio Mello hoje disse que teve burburinhos lá que o pessoal aparentemente teria combinado a votação, porque ela foi totalmente veloz, assim, que causa até estranheza, porque a gente viu no dia de hoje aquele senador roraimense do dinheiro na cueca reassumindo o mandato dele. Então, onde é que está a celeridade da STF para pegar um cara desse? Né? Então, isso causa estranheza. Bom, de fato, e eu sempre discuti isso quando eu estava na academia, de que o STF pode ter a função de ser o guardião da Constituição, mas é uma corte política. Ponto. Ninguém vai me tirar isso da cabeça, eu vou morrer defendendo isso, e é exatamente assim
Travou não. E é exatamente assim que eu encaro o STF muitas vezes, que é uma corte política, né? Dentro de uma hermenêutica, ou seja, dentro de uma interpretação da Constituição, e aí entra o perigo que você bem ressaltou. O Bolsonaro, por várias vezes, levantou essa lebre, levantou essa bola de acionar a Lei de Segurança Nacional com relação a manifestações, né? Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Repito e concordo com o Daniel. Quando ele disse que o STF manda prender, eu tenho ressalvas. Eu não acho que tenha sido o melhor caminho esse. Que ele falou um monte de merda, que ele cometeu vários crimes que dariam cadeia, cassação, inclusive. Inclusive, é o seguinte, eu acho que não tinha nem que ser cassação, porque aí ele seria julgado ele vai ser julgado pelo STF. Se caçarem, vai para o primeiro. É um instrumento da Câmara, não tem nada a ver com ok, só que quando ele perde o mandato, só que se ele perder o mandato, ele vai para a vara comum. Sim. E aí ele vai ser julgado como um cara comum e não vai ser condenado. Entendendo a justiça como a gente entende. Mas, dando voz à audiência, o Jean Serede, ele coloca que já temos o primeiro preso político, tipo Cuba. Cagar. Inquéritos da fake news. Não tá errado não, Jean aí. Claro que não. Claro que você... O STF é uma corte política? Seu novo fã. O Jean é seu novo fã. Para. Dormir. Aí o pessoal falando, né, com relação à questão. Osni, seu lindo, um beijo. Sou leigo no direito, mas hoje só arrumaram um bolsomínio como boi de piranha. A milícia familiar que está no poder já deveria pelo menos ter sido indiciada. Eita, bexiga, calma. Osni tá bravo? Calma, Osni. Osni tá bolado. O Neumar, ele coloca que tem que explicar para ele que no flagrante a autoridade pode e o particular pode. Prender em flagrante está na Lei de Segurança de 1983. É um tipo penal que encaixa na conduta do meliante. Bueno, a gente inclusive já discutiu... Fala. Não, continue. Zamit é muito brabo. Orgulho de você, meu amigo. O Marcos Paulo Prado fala para ti. Marcos Paulo Prado, o representante das tradições alemãs lá do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Quem teve no aquele Oktober de 2013 sabe disso. Ai, meu pai amado. Roberto Jefferson disse na TV que Alexandre de Moraes fez parte da facção. Hoje decisão judicial vai pagar 50 mil reais ao ministro. O Neumar coloca aqui: olha, Daniel, Pernambuco, Recife é um lugar muito lindo. Parabéns. Obrigado, tenho muito orgulho da minha terra. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: do ponto de vista político, eu estou adorando que esse lazarento tenha sido preso. Do ponto de vista prático, do ponto de vista pessoal, adorei que ele tenha sido preso. Do ponto de vista político, é ruim para as instituições. É ruim para é ruim para o Instituto do Mandato Parlamentar, é ruim para política. Imagine se amanhã uma deputada do PSOL fizer concessões ao regime cubano, dizer que não existe preso político em Cuba, e um ministro da STF, indicado pelo Bolsonaro, for prender a deputada. Isso é errado. O deputado tem que ter liberdade, ainda mais no parlamento. De novo, liberdade de expressão, ela para... Constituição, não sou eu. Inviolável, por quaisquer Sim, palavras. Mas aí é que tá. Mas entra uma... Aí o Osni tá brigando comigo aqui, brigando em Rio. O Osni Boladão aqui, vou dar o apelido nele de Osni Boladão. Hoje a resenha tá muito juridiquês. Eu tô tentando fazer o bagulho ficar legal, ô seu chato. Juridiquês. Nós aqui tá falando que pode falar o que quiser, desde que não cometa crime. O crime do deputado foi ameaçar, foi injuriar, foi... E aí, a grande encrenca aí
E é isso que tu falou. A grande encrenca... Depende de representação do agredido. Não existe nem flagrante para esses três tipos de crime. Mas quando ele diz que o STF tem que ser fechado e destituir os 11 ministros para fazer um novo STF, é um crime contra a pátria. Ele tá propondo um golpe de Estado. Ao propor um golpe de Estado, diga. É justamente isso que o artigo 53 protege, porque você veja, se vier um outro parlamentar e disser que sonha com uma ditadura do proletariado, ele vai ser preso também por isso? Porque depende quem ficar injuriado. Você vê, ou no Brasil atual, infelizmente, está assim. Mas o artigo 53 é isso que ele protege, a retórica política, a raiz, quem gosta de política, já ouviu falar das ágoras lá na Grécia Antiga? Passou uma moto agora. Quem gosta de política já ouviu falar das ágoras na Grécia Antiga, das discussões entre os ociosos, né, de Platão, de Aristóteles. Vem daí a defesa da liberdade de expressão dos parlamentares. Imagina isso ser suprimido, flexibilizado a um ponto que inviabilize a própria atividade parlamentar. Isso é muito perigoso numa democracia, isso é muito perigoso no momento atual, e a liberdade de expressão está sob risco, em diversos aspectos no Brasil hoje em dia. Eu sigo uma página no Twitter, joga uma água nesses lazarentos da moto aí. Eu sigo uma página no Twitter chamada Bolsopetismo. Daí você já percebe o que vai sair. Uhum. E numa postagem de ontem, eles colocam assim, né? Colocam um print de uma tela. Daniel Silveira atacou o STF em vídeo para impressionar Jair Bolsonaro. Aí no outro print, eles colocam: Dirceu afirma que é preciso acabar com poderes do Supremo. Percebam o perigo dos discursos. Percebam o quanto é perigoso essa discussão, pessoal. Então, assim, quando eu trouxe para o Resenha essa nova configuração de discussão política, trazendo também questões muito práticas do nosso dia a dia político, tendo muito em vista que é um preto falando com um branco que tem consciência de que existe racismo, que ele tem consciência, como a gente já conversou várias vezes sobre o tema, de que é um problema fático no Brasil, mas tem outros temas também que a gente precisa discutir que vão bater nessa discussão. Então, assim, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo. Ter opiniões diversas, como a do Daniel e como a minha, mas no final das contas a gente acaba convergindo em algum momento. Então, eu vou dizer para vocês, sim, Maria Helena, mas é o que eu estou dizendo. Claro que existe um racismo estrutural, é fato. O STF se comporta de forma racista muitas vezes. O que eu estou querendo dizer com relação à política propriamente dita é que, se nós não mudarmos a forma de fazer política, racismo, machismo, homofobia, eles vão continuar entranhados, eles vão continuar estruturando a nossa sociedade. Então, figuras como o Daniel, para mim, é muito importante no meu rol de amizades, no meu rol de discussões, no meu rol de aprimoramento como ser humano, um ser humano com passado escravizado, porque a política vai salvar esse país. Eu ainda tenho fé nisso. Eu vejo o Bolsonaro como um acidente histórico. Provavelmente a gente consiga em 22 não eleger uma esquerda radical ou uma extrema-direita, mas que a gente encontre um equilíbrio, seja ela na centro-esquerda, seja ela na centro-direita, mas que consiga vencer o atraso. Dito isso e deixando o Daniel com esse gostinho de responder, eu digo muito obrigado, Daniel, por essa oportunidade, meu velho. Vamos ter que marcar outra oportunidade para a gente continuar esse papo. Realmente vai longe, se a gente quiser tomar o tempo do pessoal, né?
mas eu agradeço pela oportunidade de conversar contigo de forma amigável, cortês, discordando, concordando, mas acima de tudo mantendo respeito. Deixo o meu abraço a Blumenau, deixo o meu abraço ao estado de Santa Catarina e, palavras finais, eu quero dizer que no domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, são comemorados os 76 anos da conquista de Monte Castelo. Então, há 76 anos, os brasileiros, negros, pardos, índios, japoneses, alemães, sob a bandeira do Brasil, lutaram e venceram o inimigo nazifascista. Então, vamos lembrar de pessoas como aquela geração que deu a vida para que a gente tivesse o mundo livre que a gente tem hoje, apesar de todas as imperfeições, e onde debates diversos como esse, como nós possam ocorrer, vamos lembrar daquela geração e no dia 21 de fevereiro fazer um segundinho ali de respeito e lembrar daqueles caras porque fizeram história. Tem até um filme que fala disso, eu não vou conseguir lembrar o nome do filme, mas eu coloco nos comentários aqui depois, pessoal. Mas tem um filme que conta a história do Monte Castelo. Estrada 47. Estrada 47. Quem puder assistir, assista. Estrada 47. Com o Marcos Paulo em 2015. Marcos Paulo Prado aí estava assistindo a gente. Estrada 47. Assistam que vale muito a pena. Daniel, cadê ele? Sumiu, apareceu. Daniel, muito obrigado, meu irmão. Valeu, assim, ó, foi muito legal mesmo. A galera mandando no WhatsApp aqui, adorou a conversa. Velho, foi muito bom mesmo. Novo, cara. Ó, o Jean tá dizendo que o avô dele participou da tomada do Monte Castelo. Ó, malandro, aí, ó, tá vendo? Minha audiência é qualificada, rapaz. Tá achando que capaz. tem uns negócios bons aqui. Procurar no Facebook a página Heróis da Força Expedicionária Brasileira, uma página que eu mantenho, tem 74 mil curtidores por lá. Fala para ele procurar a página, se ele tiver material do avô dele, para ele mandar para a gente, que a gente publica lá na página. E quem tiver... O nome da página é Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Eu já vou colocar aqui, Heróis da Força Expedicionária, já apareceu aqui, ó. Já tá Já vou botar ali para o pessoal, quem quiser curtir a página, já tá ali nos comentários. Isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos, foi muito legal mesmo. Quinta-feira que vem tem mais Resenha de Preto. Muito boa noite e, ó, vacine-se. Quem puder se vacinar, meus queridos, vacine-se. Nós precisamos voltar a se abraçar. Eu tô louco para dar um abraço em todo mundo. Isso aí. Beijo, meus lindos. Obrigado. Daniel, brigadão. Tchau, tchau, gente.